Oi, Cassi. Primeiro a entrar. Oi, Pati. Oi, oi! Oi, Pati, tudo bem? Tudo bem? Ah, quanta gente linda Oi. aqui! Ah, ô, Tarcísio, meus amores entraram, meus queridos, a Gisela. A Nana, lindona! A Gisela, lindeza! E Ai, que aí, delícia Pati? ter recebido assim é muito bom, né? Esses amigos queridos que nos acompanham e acreditam na gente, né? Isso é tão bom. Muito bom! E eu acho que a gente tem que multiplicar mais essas coisas boas, né? Às vezes Olha o alguém liga, Jackson. é tão fácil, um WhatsApp, né? Ou acompanhar o trabalho um do outro, torcer pelo outro, tudo isso faz diferença. Verdade, tô vendo amigos, tô vendo aqui a minha comadre. Que legal, que bacana que o pessoal tá entrando aqui. Foi de carteirinha, Maria Inês entrando, minha mãe, Ana. Que, aliás, faz uns quitutes maravilhosos. Muito bem. Quem começa? Quer começar explicando a nossa inversão? Não, eu quero sim, gente. Para vocês que estão acompanhando a gente agora, né? A Paty tem feito durante a semana várias lives e ela me convidou para essa conversa hoje no domingo para a gente falar um pouquinho sobre emoções, né? E como não ser completamente dominados por essas emoções, né? Como é que a gente faz para gerir? E eu tô com um problema no meu celular. Alguém, se puder aí me dar até um alô de como é que faz, eu não consigo ser convidada, eu só consigo iniciar as lives. Então, por isso que a gente está fazendo pelo meu Instagram, né? Mas eu queria agradecer muito, Paty, a confiança, né? E o fato de você ter me convidado para falar desse assunto, que é um assunto que eu adoro, que a gente gosta de falar na vida, né? Então, e queria nesse momento que você se apresentasse, já que a gente está no meu Instagram e os seus amigos aos poucos estão entrando, porque as pessoas que não te conhecem soubessem um pouquinho o que você faz, enfim. Tá ótimo. Eu adoro falar sobre gestão das emoções e eu acho que a gente está no momento agora da gente poder olhar para isso e falar disso com leveza, né? Parece, mas vivendo tantas emoções intensas estamos, mas até essas emoções intensas tem muita coisa positiva. Então, quando eu chamei a Ana para a gente conversar sobre isso, para fazer essa live aqui hoje, a gente tem uma excelente sintonia, né, Ana? A gente se conheceu lá atrás como jornalistas. Ela estava numa emissora de TV, eu estava em outra, por meio da Nana, que está aqui nos acompanhando hoje. Olha as conexões da vida. E aí a gente teve uma grande afinidade, e desde que eu fiz toda a transição da minha carreira, eu nunca deixei de ser jornalista. Mas eu fui agregando outras profissões, fui ampliando o leque. Então, hoje eu trabalho muito nessa área de terapia holística, com constelação, com reiki, com mindfulness. Adoro muito as técnicas meditativas. E a gente vai estar falando muito disso, de criar estratégias mentais positivas que nos fortalecem. Trabalho com coaching também e com agora as aulas online de yoga, que estão indo muito bem. E estou muito feliz por, nesse momento delicado, poder continuar atuando e agora com novas conexões, né? Com online. Então é isso. Então, enquanto o pessoal está chegando, esse foi o objetivo da live. Eu falei, Ana, vamos fazer uma live então para a gente poder trazer inspirações. Tenho feito várias ao longo da semana. A gente está se sentindo muito pressionado, muito acuado, a gente está muito no movimento do estresse, só trabalhando em reações, né? Então, para a gente poder sair um pouco disso e trazer grandes inspirações. E aí, Ana, você se apresenta um pouquinho agora, então, para o meu pessoal também que está chegando aí, para eles também te conhecerem? Nossa, super feliz, tanta gente que eu gosto, tanta gente querida entrando aqui na live, quer dizer, querendo ouvir o que a gente tem para trazer aqui e participar também, tá, gente?
abrir aqui esse canal para que vocês perguntem, né? O que vocês quiserem trazer de dúvida, o que a gente puder compartilhar da nossa vivência vai ser bacana. Bom, para quem está no meu Insta, né, que me conhece, sabe que eu sou jornalista de formação também. Foi assim que nós nos conhecemos, né, Paty? A Paty acabou de contar. Trabalho com jornalismo diário ainda. Eu trabalho num grande portal de notícias aqui no Paraná, o paranaportal.com.br. Depois acessem lá para ver as notícias aqui do estado. Além do Paraná Portal, eu fiz uma transição de carreira, passei muitos anos trabalhando em uma emissora de TV e fiz uma transição de carreira para essa área de desenvolvimento humano, né? Que é a área que eu pesquiso, que é a área que eu me apaixonei, que tem a ver com essa coisa de ouvir, essa coisa de aconselhar, essa coisa de aprender, de desenvolver, de crescer junto. Então, hoje eu tenho uma empresa, a Sou Gestão da Essência, o meu sócio está aqui, o Cassiano também, e lá na Sou a gente trabalha com treinamentos, com palestras, com cursos, desenvolvendo exatamente isso, essas habilidades, essas ferramentas que todos nós, seres humanos, temos para atravessar bons e maus momentos, porque até para atravessar os bons momentos a gente precisa ter as ferramentas corretas, né, Paty? Então, desde o ano passado, já faz um ano essa transição, eu tenho me atirado nessa área do desenvolvimento pessoal. A Paty é uma grande companheira, com ela eu venho fazendo também as constelações familiares, então isso é um grande aprendizado, né? Essas terapias sistêmicas todas que nos ensinam que a gente é muito mais do que ser só jornalista, ou só mãe, ou só amiga. A gente é um ser integral, né? E com muitas facetas e muitas possibilidades, né? Tá ótimo, Ana. Então vamos começar? O pessoal está chegando aqui, o pessoal vai chegando, vamos para a gente aproveitar, que o Insta é assim, né? Deu 1 hora e a gente tem que encerrar correndo. Então, assim, Ana, a gente estava conversando o que trazer, né? E aí escolhemos como tema gestão das emoções, porque estamos vivendo nesses últimos dias ou semanas muitas emoções, altos e baixos. E o interessante é se a gente começar a olhar para o nosso dia a dia, como oscila, né? Às vezes você acorda super bem, meio da tarde caiu e depois levanta, ou vice-versa. Então a gente está vendo e percebendo cada vez mais a nossa vulnerabilidade. Então, Ana, quero começar te perguntando sobre isso. Como é que você vê? O que é importante, então, na tua opinião? Depois eu vou dizer também, contribuir com a minha. Mas o que é importante para a gente conseguir fazer melhor essa gestão das emoções? E esse sobe e desce, que é sem parar, né? Que a gente está o tempo inteiro oscilando. Como é que a gente trabalha isso a nosso favor? Paty, existem vários caminhos, né? Acho que cada um vai acabar encontrando um jeito onde se adapte melhor, aquilo faça sentido com relação à gestão da sua própria emoção. Mas, assim, a gente não tem como fugir muito. Para poder conhecer e gerir as nossas emoções, a gente tem que entrar num mergulho, num processo de autoconhecimento. Fato. Então, eu preciso entender o porquê que aquela emoção primeiro me levou àquela reação, que me levou àquele pensamento, que me levou àquele comportamento, o que de fato está atrás daquela minha reação, qual é a emoção que está por trás daquela comunicação, por exemplo. É raiva, é medo, é frustração. A gente tem algumas emoções que são primárias, né? E várias outras que surgem dessas primárias. Então, o medo, que é uma das emoções que estão aí, é uma das emoções que está aí muito clara para a gente, né? Tem várias facetas, tem várias outras emoções ligadas ao medo que transbordam ao longo da nossa convivência em sociedade. A gente acaba reagindo, né? A gente acaba ou fugindo ou lutando, que são as duas facetas do medo, né? Diante dele. Mas, assim, num geral, o que eu posso te dizer é, quando a gente se conhece, faz esse mergulho profundo no autoconhecimento, desenvolve inteligência emocional, né? Ou seja, antes de reagir a qualquer emoção, inclusive as que a gente diz que são boas, a gente precisa dar aquela respirada para tentar significar o que é essa emoção de verdade para mim. E o que eu acho mais importante disso tudo, Paty, é entender que não existe emoção ruim. A gente talvez venha de uma geração, eu e você, e talvez a geração dos nossas mães, nossos pais, né? Tem ouvido muito assim, não fique com raiva, raiva não é bom.
né? Não pode ter medo, não pode ficar triste, não dá para chorar. E não, na verdade, não existe emoção ruim. Todas as emoções são essenciais, todas as emoções são primordiais. A emoção do medo, por exemplo, é a emoção que faz com que a gente mantenha a nossa integridade física. A emoção do medo é aquela que diz, não dá para se atirar na loucura, há um limite para isso. Então, ela é uma emoção muito positiva. O desequilíbrio dessa emoção é que pode nos trazer um quadro aí, até de uma doença emocional, uma depressão, uma ansiedade, né? Então, quando a gente entende que todas as emoções são positivas, são boas, fica mais fácil da gente fazer o processo de acolhimento. Não é isso? Não sei se você pensa dessa forma também. Sim, concordo plenamente. Eu escuto muitas pessoas falando assim: você não pode sentir esse medo, mas esse É, medo, ele é justamente o que me fez estar viva até hoje, a exato. preservação, né? Então, o medo, ele é sim importante, ele vai sim aparecer nesse momento, mas o que a gente quer trabalhar aqui é um outro nível. É o nível de você aprender a fazer a gestão dessa e de muitas outras emoções. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer que é assim, ó, quando a gente é eficiente, eficiente mesmo, naquilo que a gente escolhe, quando a gente aprende a ser líder de nós mesmos. E o que é a gente aprender a ser líder de nós? Primeiro é isso, é o autoconhecimento. Eu conhecer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Talvez o Exatamente. meu fraco seja justamente uma tendência por ser hipervigilante ou por tentar antecipar os problemas, as situações. Aí, o que eu vou fazer com isso? Então, eu vou perceber, ó, eu tenho uma tendência que vai muito para o medo. Aí vem o segundo pilar da inteligência emocional, que tem tudo a ver com a nossa eficiência, que é a autogestão. O que eu faço Isso. com emoções? Como que eu lido com elas? Como que eu lido com os meus pontos fortes e com meus pontos fracos? E aí, nessa questão de gestão de emoções, de autogestão, eu queria colocar mais um ingrediente que eu trabalho muito no Mindfulness, que é não tem como a gente fazer autogestão sem olhar para a gestão dos pensamentos. Apesar da gente ter Isso. colocado como gestão das emoções, que já todo mundo entenda que não tem como tirar essa conexão entre três pilares fundamentais: pensamentos, emoções e sensações. Então, a gente está falando, por exemplo, a Ana citou que o medo, né? O medo foi uma emoção primária, muito evidente aí nos últimos dias. O medo, normalmente, ele também é fortalecido ou ele aparece com alguns pensamentos. Por exemplo, o que a gente pensou bastante? Nossa, será que eu vou dar conta? Ai, não sei, tá tudo errado. E agora? E se a máscara não funcionar? E se aquilo e tal? E todos esses pensamentos que eu vou criando, eles fortalecem essa emoção e geram também sensações. Sensações no corpo físico. Então, ombros doloridos, insônia, dor de cabeça e tantas outras coisas que a gente foi vendo. Isso é tudo só para ilustrar o quanto existe essa conexão. Então, quando a gente vai falar de gestão, autogestão, a gente precisa fazer uma autogestão e olhando para todos esses pilares. Quais são os pensamentos que eu estou criando? Quais são essas emoções, as sensações que eu estou percebendo e como lidar com tudo isso? Não é tão simples, né, Ana? Mas faz parte do aprendizado. Não é fácil. E aqui me faz pensar, assim, porque as pessoas realmente trazem isso no nosso dia a dia. Eu, como gestora numa redação, no mundo corporativo, ou com os meus amigos, ou com a minha família, as pessoas trazem, não, mas eu fui tomada pela emoção, eu nem parei para pensar, ou eu só reagi, enfim, é natural ter esse tipo de comportamento, né? Mas muitas vezes elas trazem assim, eu não consigo olhar para isso sozinho. Eu não consigo ver aonde que eu estou errando. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já pensei. Quando eu vi, já reagi, né? A neurociência tem para explicar N razões do porquê que a gente tem reações tão automatizadas a algumas situações, né? Mas, assim, o que é importante aqui a gente pensar é que a função do outro nesse momento torna-se vital. Porque muitas vezes, sozinho, a gente não dá conta de olhar realmente para aquele sentimento, para aquela emoção. Então, às vezes, a gente precisa do feedback do outro. Então, às vezes, assim, eu estou em casa, em home office, com as minhas filhas.
Não é fácil, são duas adolescentes que estão tendo aula em casa, então eu corri atrás de um computador para cada uma, são 3 usando a internet, tudo sobrecarregado e tal. E às vezes eu fico estressada, vou dar uma resposta e já atravesso o samba aqui. Às vezes eu preciso que elas me digam, mãe, você está muito estressada? Mãe, você não precisava responder daquele jeito. Porque eu estou tão automática naquela ação que eu não estou nem olhando que eu estou tendo essa reação. Eu nem pensei, eu nem parei para pensar nos meus pensamentos, ou no sentimento, ou na minha reação. Então, o que acontece? O outro torna-se muito fundamental para esse feedback. Né? E a gente está nessa era, Paty, por mais que a gente não esteja com o outro na rua, no trabalho, no barzinho, na confraternização, a gente está com o outro aqui de maneira virtual e a gente está com o outro na nossa casa, com quem tem filhos, quem mora com mais uma pessoa, né? Às vezes até o nosso gatinho, o nosso cachorrinho dá um feedback para a gente, né? E olha, um pouquinho diferente dependendo da reação que a gente tem. Então, essa coisa de fazer a compreensão de si, da sua emoção, às vezes é tão difícil fazer sozinho, aceitar com carinho o feedback que o outro tem, pode ser um caminho. Ah, lindo, maravilhoso. E aí você também colocou aí um ponto que a gente está vivendo, principalmente nesses últimos dias. Você falou das pessoas estarem bem reativas, né? A flor da pele. E às vezes quando a gente vê, a gente está num sistema, num momento de tanta pressão, num momento de tanto estresse, né? Muito pela situação externa e muito pela nossa situação interna. Disso tudo a gente está tentando lidar com todos esses novos movimentos. Então, quando a gente se sente ameaçado assim, a longo prazo, como estamos agora, a gente vai ficando muito mais irritado, porque a gente está muito mais no sistema de luta ou fuga, porque a gente está no sistema Sim, do estresse. Então, o nosso cérebro sim. reptiliano, aquele mais atrasado, que é das reações, ele está muito mais ativado. Então, ninguém vai ser estrategista agora reagindo por instinto. Né? Se a gente quer ser estrategista, ter novas ideias, inspirações, poder ter os melhores insights nesse período, tanto profissional quanto às vezes até de relacionamento, porque a gente está muito mais em contato agora com os nossos familiares que estão no nosso ambiente, né? Então, de forma impulsiva, a gente só vai dificultar as coisas, né? E aí a gente vai criando mais armadilhas mentais, né? Nessa situação do sistema de luta ou fuga. Então, eu queria trazer, assim, essa reflexão, essa provocação do quanto a gente está criando também de algemas e armadilhas mentais por conta, sim, claro, é um momento delicado, é um momento que exige, sim, cautela e atenção e que, naturalmente, a gente vai sentir muito medo. Mas como que a gente lida para que isso não seja o tiro no pé? Ao contrário, que a gente dê tiro mais certeiro. Né? É, E aí, não, pode continuar. Eu ia falar que aí vem também mais um ingrediente que eu queria pôr aqui na nossa conversa, que são as crenças, né? Que toda crença é importante. E aí a gente começa a bater firme em algumas crenças. verdade, Paty. E isso me faz pensar que, como você trouxe o nosso cérebro reptiliano, né, na ação e na reação, no sistema de fuga ou de reação, a gente percebe que isso está muito claro. Aonde que as pessoas estão se relacionando hoje? A comunicação está onde? Está no mundo virtual. Está no mundo digital, né? Embora a gente esteja confinado em casa com alguns familiares, a gente se relaciona ainda profissionalmente, no nível da amizade, no nível dos relacionamentos, das relações interpessoais, estão aí no mundo digital, nas redes sociais, no mundo virtual. A comunicação nesse mundo, ela é exponencial, é rápida, instantânea, não dá tempo de pensar. A gente falou aqui, alguém já publicou, alguém já está fazendo um comentário, alguém já fez alguma crítica, alguém já elogiou, é muito rápido. E eu percebo, assim, que nesse momento em que as nossas emoções efetivamente estão à flor da pele, muitas vezes a dificuldade de entender aquela emoção que está por trás nos leva a ter comportamentos nas redes sociais, ou seja, nessas relações interpessoais que a gente criou de vínculo, né? Que não são legais, isso atrapalha a nossa comunicação, ou seja,
A gente viu aí, por exemplo, quando iniciou todo esse processo aí da quarentena e tal, algumas pessoas se posicionando nas lives mesmo, né? Ou mandando vídeo, dizendo seus posicionamentos, isso tudo é muito importante. E o que eu percebi como comunicadora e como jornalista é que tinha muita gente com conteúdo, tinha muita gente com informação que fazia sentido, mas que não soube se colocar, não soube comunicar, porque estava totalmente tomado por uma emoção. Às vezes não a emoção do medo, mas a emoção da raiva, que é aquela emoção de eu vou combater o seu pensamento, o que você está me dizendo não faz sentido, o que eu penso é verdade. Ou muitas vezes ele tem argumentos suficientes para defender aquela ideia dele de uma maneira equilibrada, mas ele não consegue fazer isso porque está tomado por uma série de emoções sem olhar para elas e acaba se comunicando de um jeito que tem uma repercussão negativa. Então eu vejo isso acontecer muito nas redes sociais, né? Não sei se você percebe isso também. Percebo. Até esses tempos atrás eu tenho gravado vários vídeos dando algumas dicas, trazendo exercícios de coaching e também de outras técnicas para a gente poder ir trazendo essas estratégias mentais mais positivas. E um deles eu até falei das fases do luto. E uma das fases do luto, primeiro a negação, muitas vezes, né? Não que todos passaram por todas as fases. Mas uma das fases é a raiva. Eu não aceitar, eu entrar em conflito com as pessoas. Então, a gente já falou aqui, ó, estresse, cérebro reptiliano, sistema de luta e fuga lá nas alturas. E aí eu ainda entro nessa questão da raiva, porque raiva do quê? O que a gente está sentindo raiva? Essa é uma boa pergunta. Será que o outro está me provocando essa raiva? Ou será que internamente eu estou com raiva porque eu perdi, de repente, a ilusão de que eu estava no controle e eu não estou no controle? Ou porque eu perdi a ilusão de liberdade ou de não liberdade por conta do distanciamento e tantas outras questões internas. Aí o outro talvez nem seja o que está te impulsionando a perceber toda essa raiva. Muito mais ter um movimento interno de você mergulhar nisso, de você compreender isso tudo. O outro pode ser só o reflexo ou só a lanterna que está apontando para onde você deve olhar. Já estão provocando o pessoal aqui, né? É um processo de espelho. Agora, a boa notícia é que tem jeito. Eu acho que às vezes a gente traz essas situações, está tão claro para a gente perceber isso, mas assim, tem jeito. Quer dizer, existe alguma forma, mesmo se eu tenho muita dificuldade de ter autoconhecimento, eu tenho muita dificuldade de olhar para mim, eu não tenho condições de fazer terapia, eu sei lá, várias desculpas que a gente inventa, né? Mas tem algum jeito que seja mais fácil para eu poder lidar com isso, ou pelo menos para eu não agir tão impulsivamente? Tem. Então, a respiração é um instrumento, né, uma ferramenta. Mindfulness, que é com que você trabalha especificamente, né, Paty, é uma ferramenta, a meditação. A gente, às vezes, tem uma ilusão de que a meditação é só para quem senta em posição de flor de lótus, né? Bem confortável, com a música. Meditação é muito além disso, né? E todo mundo pode fazer, e você pode fazer em qualquer lugar. Então, muitas vezes, o meditar tem muito a ver com estar pleno naquela ação que você está fazendo. Então, antes de se posicionar, antes de responder, antes de ter uma reação, qual é, aonde eu estou, o que a pessoa está trazendo para mim, que situação é essa, o que eu estou vivendo, olhar aquilo com plenitude para ter uma resposta com mais equilíbrio, né? Conta para a gente um pouquinho dessa técnica aí do mindfulness. Um dos benefícios da prática consistente, né? Porque não adianta praticar uma vez, mas quando você começa a colocá-la na tua rotina, é justamente nos ajudar a sair desse sistema de luta ou fuga, em que eu sou reativo. E aí é o ser ativo. Então, é eu ganhar um espaço de tempo entre o estímulo e a resposta. E isso faz muita diferença na nossa vida. Às vezes, aqueles 3, 4, 5 segundos de diferença de lucidez é o que vai te evitar muitas coisas desagradáveis, brigas e confusões que você não queria entrar, mas que você entra por você estar tão nesse movimento do estresse. Então, esse já seria um dos grandes benefícios para a gente praticar agora, nesse momento. E para a gente também poder trabalhar internamente tudo isso. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira criando sabotadores internos.
e elas nem Isso. percebem. E como são esses sabotadores internos? Podem ser pensamentos internos. Porque a gente nunca aprendeu na escola. Só quem conseguiu fazer cursos depois, ou de meditação, ou de inteligência emocional, ou de estratégias mentais, mas senão a gente nunca aprendeu a olhar para os pensamentos. Qual é o pensamento que eu crio? Por exemplo, um pensamento muito comum: eu não sei fazer live, eu não faço, eu não sei falar em público, isso não é para mim. Isso é um pensamento que pode ser uma algema, um sabotador. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com coaching de comunicação, não tem como tirar o mindfulness. Eles se agregam. Por quê? De onde que vem esse pensamento? Por que que ele está surgindo? Qual é a tua crença? E como que eu construo uma estratégia mental positiva? Porque daí a gente falou das nossas crenças, né? Porque a crença é uma verdade. Se eu digo isso internamente, eu não consigo falar em público, obviamente isso é uma verdade que eu comprei. Quando eu estiver me preparando para entrar no palco, muito provavelmente vai me dar taquicardia, vou começar a transpirar, vai dar branco, porque eu entrei no sistema do estresse. E aí é para você trabalhar suas estratégias e para começar a construir, então, novos caminhos. O que o Tarcísio está dizendo aqui? Até que Então, ponto isso. evitar uma situação, pessoa que provoca sentimentos ruins seria fuga ou inteligência? Ah, muito bom, Tarcísio. Ele colocou os dois lados da moeda. Adoro isso. Porque a gente também pode ter um isolamento saudável, um distanciamento saudável. Não isolamento, um distanciamento saudável. Eu acho que a gente também tem esse direito. Até que ponto aquilo mais nos fortalece, nos ajuda para a gente enxergar, ou até que ponto, então, tudo que a gente está dizendo aqui, caminho do meio. Nem tanto aqui, nem tanto ali. A autogestão e a gestão e tudo isso, a gente também saber colocar na balança, né? Às vezes, muitas pessoas que estão no nosso convívio, a gente aprende a lidar. Mas tem pessoas, mesmo as que estão no nosso convívio, que a gente não quer mais, que a gente escolhe não estar mais no nosso convívio, eu acho que a gente tem o direito da distância saudável. Quem fala muito sobre isso é um autor que eu gosto muito, Arli Cravo. Ele fala muito sobre isso. Como a gente também pode se proteger. A gente não precisa ficar batendo de frente com a pessoa, a gente só se distancia, continua o nosso movimento, não entra em conflito, porque talvez comprar essa briga também não vai valer a pena. Você quer dizer alguma outra coisa diferente, Ana? Eu acho que só complementar, e o Tarcísio é meu amigo, me conhece, sabe que eu sou dessa técnica mesmo, né? Eu acho que muitas vezes exige um pouco de sabedoria para lidar com pessoas que são difíceis e às vezes inevitáveis. Eu acho que o pensamento, o caminho do meio, talvez seja você, aquela máxima, né? O que você quer? Você quer ter razão ou você quer ter paz? Né? Então, muitas vezes, essa pessoa nos incomoda de alguma forma porque ela traz as crenças, a maneira dela ver o mundo, a maneira dela se posicionar, enfim, é tão diferente, tão divergente da nossa, e gera esse atrito, né? Que cria esse conflito. Mas muitas vezes essa não é uma pessoa que você possa simplesmente excluir. Até já aprendi com você mesma, né, Paty, que a gente não deve excluir nada, nem ninguém. Mas você pode se afastar sim. Há situações em que a pessoa, por exemplo, está na sua relação de trabalho. Vamos imaginar que seja uma relação do seu gestor. Seu gestor é uma pessoa difícil, seu gestor é uma pessoa que não te compreende, seu gestor é uma pessoa que às vezes te sufoca, alguma coisa nesse sentido. Então, entrar no embate sistemático cria um desgaste que a longo prazo pode se tornar até uma doença emocional mesmo, né? E então, mas eu não tenho como excluir o meu gestor, eu não tenho como ter essa distância que você está colocando saudável, porque eu vou estar com ele o tempo inteiro. Tem sim, há maneiras, né? Então, assim, de você trabalhar esse sentimento em você, e eu acho que o fundamental aqui é aceitar. Aceitação. Quando a gente entende que a gente não vai mudar o outro, que o outro não vai ser como a gente quer, tudo fica mais leve, né? E esse processo de aceitação, que também você trouxe para mim esses últimos anos, né, Paty? A aceitação, a não exclusão faz parte desse olhar sistêmico do ser humano integral, pode ser um caminho. Eu gosto muito de trabalhar isso, você sabe, né?
Quando a gente exclui algo, a gente tem algo muito mal resolvido com isso também. Então, a gente não dá conta de lidar com isso, então a gente acha mais fácil excluir. Essa exclusão, a gente acha que resolveu o problema, mas a gente não resolveu. Então, a questão da distância saudável tem a ver, sim, com a aceitação. Eu aceito, eu sou assim, a pessoa é assim, tudo bem, e a gente segue caminhos diferentes. Mas há uma interação diferente, há um respeito maior do que a exclusão, ou apontar o dedo, ou julgar, ou entrar na raiva, na briga, na discussão. Então, são movimentos muito diferentes, né? E então, o que a gente pode perceber, o que eu sinto aqui? Não, eu fico em paz, eu fico bem, mas a gente tem caminhos diferentes e tá tudo bem. Então, esse movimento é um movimento que as coisas normalmente fluem melhor. Eu sei que a gente está entrando aqui num campo, então, para as pessoas que não sabem, a gente está falando um pouquinho também da visão sistêmica das constelações. Porque a exclusão nas constelações, ela é vista sempre isso com muita cautela, né? Uma exclusão, normalmente, ela traz um impacto muito grande para a vida, para a sua vida e para a vida daquele que foi excluído. Então, para a gente trabalhar, então, autogestão e gestão, é a gente também saber trabalhar isso, né? Como que eu não preciso estar em contato com a pessoa, mas como que eu trabalho, então, no meu movimento, para não ter nem excluir e nem ter que fazer um movimento que vá contra o meu autocuidado. Tá aí uma palavra que eu tenho usado bastante. Acho que esse movimento da pandemia tem ensinado muito também a gente não só fazer as novas conexões, mas trabalhar o autocuidado, o autoamor, o quanto eu me coloco, o quanto me posiciono, o quanto eu me cuido agora, o quanto eu me preservo. Então, acho que a gente está num mergulho profundo também disso tudo. Talvez alguns ainda num nível mais suave, outros num nível mais profundo, mas acho que isso tudo a gente está aprendendo. Bom, Ana, falando ainda então das emoções, são muitas emoções, né? Muitas. Daqui a pouco tem a live do rei, hein, gente? Não dá para perder. Ah, é mesmo, é verdade. Que dica você pode dar para quem quer trabalhar mais com isso? Às vezes um filme, que agora a gente está em quarentena, um livro, ou sei lá o quê. O que a gente poderia trazer? Também separei aqui algumas coisas, vou deixar você começar primeiro. Poxa vida, eu tenho uma dica de um livro, mas antes eu queria dar uma dica de um filme que eu acho que as pessoas que estão aqui já assistiram certamente, imagino, né? Porque é uma animação, é um desenho popular da Pixar, que é o Divertidamente, que é incrível, tem um roteiro incrível, onde ele fala exatamente disso, né? A personagem é uma menina adolescente, que os pais fazem uma mudança e tal, de cidade, ela tem muita dificuldade para aceitar essa mudança, e as emoções primárias que estão no controle daquele sistema, daquela adolescente, entram em conflito, e a história do filme mostra a alegria tentando excluir a tristeza do sistema daquela adolescente. E isso cria chabu na vida da menina, ela entra num processo de depressão, de fuga, ela literalmente entra no ônibus para fugir, enfim, não quero dar spoiler, imagino que as pessoas já viram, se não viram, esse desenho é sensacional, né, a abordagem, como ele trata as emoções, mas acho que o maior recado que fica novamente é a menina, a adolescente, a personagem principal, ela só consegue voltar para o seu estado normal de paz e plenitude quando a alegria entende que a tristeza é necessária. Ou seja, não faz exclusão do processo da tristeza, né? Que a tristeza é necessária. Ou seja, aquilo que eu falei exatamente no início da live. Todas as nossas emoções são necessárias e positivas. As emoções primárias são todas boas. Sim, raiva, sim, medo, sim, tristeza. Então a gente precisa acolher e tirar o que essas emoções nos trazem de fortaleza, né? Porque o medo nos protege, a raiva nos dá ação, a tristeza nos faz ir para a introspecção. E várias outras coisas que eu poderia citar aqui, mas enfim, esse filme é muito legal, é divertido de ver. Eu revi esses dias com as crianças aqui, né? Com as minhas adolescentes aqui em casa. Eles Você já viu? conseguiram tratar de um tema que é profundo, mas de uma forma tão leve, tão divertida mesmo, que fica fácil a gente aprender com o desenho. Ó, Paty, o Tarcísio está perguntando aqui qual é o nome do autor que fala sobre distanciamento saudável. Tá, eu vou dizer.
O termo que ele usa é distância saudável. O autor é Arli Cravo. O Arli Cravo, você pode acompanhar ele aí pelo Instagram, YouTube também, ele grava vários vídeos. Ele é muito provocativo, ele também fala muito de meditação. Tá, gente? Eu sei que nem todo mundo ainda, né, por enquanto, pratica, mas eu super recomendo. Se a gente quer olhar para isso tudo, para a gente se conhecer, entender melhor, a gente tem que começar com esse processo de olhar para si. Então, o Ali Cravo, ele é uma pessoa que trabalha muito com isso, e ele é muito provocativo, eu gosto bastante. Espero que você goste, viu, Tarcísio? Depois você conta, tá? E eu queria colocar também dica de filme. Posso, Ana? Claro, claro. Duro falar dica de filme com a Ana, porque elas conhecem tudo. Imagina! Você conhece porque a gente já falou dele. Duas Vidas, que é o Ah, adulto bem-sucedido, que não tem aparentemente problemas, sim. emoções mal resolvidas, até o dia que ele se depara com a criança dele, o menininho, que vem, né, mostrar a... Obrigada a você, Tarcísio. Vem mostrar quantas emoções mal resolvidas ele ainda tem para serem olhadas e ressignificadas. Acho que também aí é uma boa dica para a gente trabalhar isso tudo de uma forma leve. E tem O Poder Além da Vida. Você já assistiu esse? Vocês já assistiram? Sim, maravilhoso. Que é o ginasta, né? Que tem o sonho de ir para as Olimpíadas. Algo acontece, que eu não posso dizer o que é, mas que vai mudar um pouquinho esse percurso. Especialmente porque ele tem um amigo, se chama Sócrates. Sócrates? Acho que é Sócrates. Exatamente. É Nick Nolte, isso. Isso, aí esse amigo, Sócrates, começa a mostrar tudo isso, esses padrões, essas criações de pensamento. Porque a nossa mente, eu brinco assim, ó. Quando eu vou dar aula de meditação, então eu faço muito brincadeiras, metáforas, para a gente ver o quanto isso é comum e a gente não tem noção. Eu digo assim, sabe aquela sua amiga? Normalmente eu ponho no feminino, tá, gente? Não é preconceito com a gente, não. Mas sabe aquela sua amiga tagarela, que não para de falar, que você fala assim, meu Deus, que horas que ela vai respirar? Porque eu preciso de um minuto de silêncio. Essa sua amiga tagarela é a sua mente o tempo inteiro. Só que Sim! a gente não tem noção. Até quando a gente para e com técnicas, estratégias, a gente começa a observar e a investigar isso. E é impressionante, porque muitas vezes são pensamentos positivos, mas a maioria das vezes são pensamentos negativos. E que às vezes... 90%, segundo o Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional, 90% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos, né? Pensamentos que não... amiga, é que eu falei da A amiga Nana se tagarela. identificando aí. Ai, que saudade de ouvir a Nana tagarela, Nana. Que saudade. Ai, ai. Bom, aí Então, das dicas e Então, tudo. Paty, só para dar uma conclusão aí do pensamento, tem a gente tem uma colega lá na Soul que contribui para a gente, que é neuropsicopedagoga, que é a Juliane Pinheiro, acho que ela não pôde estar aqui hoje, e ela fala muito de habilidades socioemocionais, enfim, e ela aborda muito essa questão do pensamento. E assistindo uma das palestras dela, ela trouxe essa informação, né, assim, que eu fiquei pensando nela, meditando sobre ela, essa situação de que o pensamento, nosso pensamento, e veja, Daniel Goleman fala que 90% dos nossos pensamentos são negativos. Então, assim, nosso pensamento provoca um sentimento e esse sentimento provoca um comportamento. Então, se os nossos pensamentos estão recheados de pensamentos ruins, nossos sentimentos também, por consequência, não serão legais e nosso comportamento menos ainda. Então, eu acho que a chave para tudo isso é mudar aquela sintonia, né? Fazer o exercício, e a Juliana explica isso nas palestras dela, de criar o hábito de fazer o exercício de estar sempre buscando um pensamento. Pensou em alguma coisa que é difícil, que é ruim? Já teve aquela crença limitante, eu não sei fazer live, eu não sirvo para isso, isso não vai dar certo, eu não vou ter como pagar. Ou qualquer coisa que gere essa sensação de angústia, ansiedade, visando o futuro, né? Troca, substitui. Para cada pensamento, eu costumo fazer isso com as minhas filhas, né? Cada
pensamento ruim que você teve, você verbalizou, me traga um pensamento bom. Faço isso com a minha mãe também, que ela fica vendo notícias o dia inteiro na televisão, e ela vem me falar, você viu isso? Não, mas agora me fale de uma notícia boa. A gente tem que fazer esse exercício de olhar para as coisas boas, porque são muitas coisas boas. A gente vive muitas coisas boas. A Nana também está dando a dica de fazer a visualização, a mentalização, né? Ela está falando que ela está alimentando o pensamento positivo e a neutralidade, né? Mesmo nessa situação agora tão delicada e tão impactante. Então, como que a gente constrói um pensamento positivo? Às vezes a gente acha que é tão difícil, né? Eu dei o exemplo ali que nós falamos, eu não sei fazer live, ou eu não gosto de falar em público. Tá, ok. O teu primeiro pensamento naturalmente veio com essa espontaneidade, veio assim. E aí eu sempre digo que sempre pode ser colocado vírgula mas. Porque o mas vai neutralizar o que você falou antes. E o que vai ficar para o teu cérebro é o que vem depois. Então, eu não sei live, vírgula, mas eu posso aprender a fazer live. Muda completamente tua estratégia mental. Eu não sei falar em público, vírgula, mas eu quero esse desafio. Eu posso tentar qualquer outra. Então, começar a trabalhar. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai querer começar, igual a gente falou, não adianta querer bloquear o medo, dizer não sinta medo. Também a gente pode entrar nessa neura, não pense negativo. Naturalmente, se você tem a emoção do medo, qualquer outra emoção, naturalmente alguns pensamentos virão. Quando eu não sou refém, quando eu sei trabalhar com isso tudo, eu não preciso ter medo se eles vierem. Ele veio, mas eu percebi e eu reconstruo o pensamento. Que é a estratégia também que você está falando. Então, veio um pensamento ruim, colocou algo ruim, o que eu posso, na sequência, e aí vem o exercício. Porque naturalmente é um exercício. Para o negativo. E aí vem o nosso exercício, pega aí. Aonde que estão esses 10%? Como é que eu posso ir começar a construir, então, novos números? Por que tem que ser 90-10? Por que não pode ser 80-20, 70-30? E aí a gente vai mudando, né, essa equação. Exatamente. E como exercício para a gente conseguir, né? Mas não é fácil, Paty, não é fácil. No dia a dia, quando a gente está diante, não é fácil. Né? E muitas vezes, e é compreensível, muitas vezes as pessoas se entregam realmente, né, a esses pensamentos, desenvolve doenças como a depressão. A gente tem aí, eu escrevi recentemente um artigo que fala, que tem dados da Organização Mundial da Saúde, que aponta que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Foi considerada, seria considerada a doença mais capacitante do mundo em 2020. Ainda não tem essa... Com certeza, esse dado era antes da pandemia, com certeza agora já deve ter essa confirmação. Não sei, a gente tem que aguardar para poder ter esses dados da Organização Mundial da Saúde, mas isso é assustador. E é lógico, é uma doença, tem toda a questão química, etc. e tal, mas todo o processo que nos leva para esse sentimento de tristeza e depressão começa com isso, né? De você simplesmente se deixar dominar por esses pensamentos que, na sua maioria, são pensamentos ruins. Então, fazer o exercício pode efetivamente ter impacto na nossa saúde mental no futuro. É difícil? Não é impossível. Acho que a gente tem que tentar e treinar. Teve um pensamento ruim, como é que eu posso fazer uma vírgula mas, neutralizar aquele pensamento, ou trazer uma outra benesse, uma bênção, olhar para aquilo que foi legal no seu dia, que está sendo legal no seu dia, 24 horas, não é possível que não tenha tido nada, uma conversa, um olhar, um sorriso, um vídeo, uma bobagem. Eu costumo, assim, todo dia eu brinco com as meninas, ainda não vi o TikTok. Minha fuga do dia é o TikTok. Eu deito na cama com as duas e fico olhando. É uma bobagem, rede social de adolescentes, agora tem bastante adulto lá também, com videozinhos super curtos. Eu me mato de rir, é um momento de relaxamento. Eu compartilho um monte de bobagem com os meus amigos ali do TikTok. E ali eu faço aquele detox mesmo. Eu tô pesada, tá tensa, eu trago essa leveza. E aí quando eu vou deitar, eu falo assim, o que teve legal? Teve aquele vídeo que foi muito legal, uma bobagem, mas aquilo me alimentou, me fez sorrir. Então eu acho que a gente tem que fazer, tem que pensar, né, em alternativas. O Cassiano tá falando aqui que ajuda... A dica do pote da alegria é verdade. A Ju, que eu citei agora, a Juliana, que fala do pensamento, sentimento, comportamento, ela sugere que a gente tenha um pote simples, um pote
de vidro com tampa, ou como você quiser em casa. Você tem, Paty? Eu tenho também, mas não tá fácil de pegar. Olha aí, o pote da alegria. Que é a gente ir anotando no final do dia e enchendo o pote com uma coisa legal que você viveu naquele momento e de vez em quando ir lá abrir, puxa, isso foi legal, e voltar a ter aquela sensação, né? Voltar a ter aquela emoção, aquele sentimento. Ou seja, cultivar essas coisas boas, né? Sabe, Ana, só para contribuir também, não é a gente menosprezar esse momento super delicado, né? Eu vi Claro, o seu cuidado, fala, eu acho isso super importante, porque a gente está diante de um momento de dor, né? Então, quando a gente está falando tudo isso, é porque assim, a gente não vai fugir da realidade. A exatamente. realidade, ela existe, agora é um momento de dor, mas o nível de sofrimento sou eu que coloco e determino. É diferente do Exato. momento. Dor é inerente ao ser humano e faz parte do nosso aprendizado. E nós estamos aprendendo muito com esse momento de dor. Mas o nível do sofrimento sou eu que coloco. Como eu encaro, como é fácil ou é difícil, como eu lido com a adaptação, com a postura de ser resiliente, de me abrir para ser um aprendiz, de realmente abrir mão dessa postura de ser controlador, que nós estamos vendo que a gente não controla, de talvez Nada. calcular melhor o meu nível de ser hipervigilante, né? E não exagerar demais nisso. Então, isso tudo vai fazer a diferença nessa equação aqui, ó, do nível de sofrimento. Então, o meu nível de sofrimento é um, o da Ana é outro, o do Rafael é outro, do Cassiano é outro, da Nana é outro. Aí depende muito de como a gente está aprendendo a lidar com isso tudo. Então, veja, a dor, ela existe. E a dor, a gente não vai negar ela, porque a gente tem que aprender a lidar com ela, né? E talvez ela tenha muito a nos ensinar, muitos ganhos aqui. Mas o que tudo isso que a gente está falando é porque a gente pode medir melhor o quanto a gente quer ter menos sofrimento nessa vida. Que acho que todo mundo quer isso, né? A gente quer ser feliz. E É sofrer. exatamente. Não é diminuir a situação que existe, né? A dor, o sofrimento, mas é enfrentar de uma maneira que seja, né, mais equilibrada. Aí cada um vai achar a sua ferramenta. Queria até, Tati, agora a gente já está caminhando para o final da nossa live, faltam uns 10 minutinhos, mas eu queria até dizer, assim, para as pessoas, eu que trabalho com jornalismo, tenho feito matérias sobre isso, esse momento também trouxe um movimento muito, mas muito bacana de empresas que trabalham com isso, né, com essa área de desenvolvimento pessoal, né, e profissional, então empresas que fazem treinamentos, cursos, etc. e tal. Então, elas têm oferecido cursos de maneira gratuita. Muitas vezes cursos que são caros, cursos que são de conteúdo, que é muito bacana. Então, assim, eu não tenho condições de fazer uma terapia, eu não tenho condições de olhar para isso de uma outra forma. Eu estou sozinha em casa, não tenho pai, mãe, não tenho filho, é só eu e o cachorro, só eu e o computador, eu tenho dificuldade, eu fico na rede social. Então, aproveita esse tempo, né? E dá um Google aí, você vai achar vários cursos que falam de mentalização, de pensamento, de respiração, de inteligência emocional, de felicidade. Tem várias pessoas oferecendo um conteúdo riquíssimo, de graça. Então, essa pandemia tem, sim, questões positivas. E você pode, sim, você não tem condições, né, a gente não pode estar fora, não tem condições de bancar um curso, você pode, sim, procurar soluções, instrumentos, ferramentas para fazer isso que você acabou de falar. A dor é inerente, eu vou viver por ela. A intensidade que eu vou dar a ela, cabe a mim. Então, existem esses recursos. Eu só queria deixar essa dica aí para quem está assistindo a gente. Perfeito. Olha o recadinho aqui também, a mensagem que a Nana colocou, mas não potencializar esses sentimentos que não fazem bem. Verdade, né? Porque às vezes a gente vê assim essas violências, como você estava dizendo, da comunicação, tudo, das brigas entre as pessoas. Eu fico observando assim, a primeira violência que a gente faz é conosco, né? Quando a gente não consegue digerir muito bem essas emoções e às vezes potencializa esses sentimentos que não fazem bem, não é só o outro, é nós mesmos, né? Tudo isso que a gente está alimentando internamente, quer dizer, a gente já está num momento de dor.
E aí a gente cria mais sofrimento. Então, talvez a gente precise mais, ser mais estratégico também, respirar, calma. Olha, muita da questão da fake news, né? De todas as notícias que estão sendo compartilhadas, né? Eu digo assim, a estratégia é o seguinte, você recebeu pelo WhatsApp, em vez de você já encaminhar direto, de forma impulsiva, reativa, calma. Deixa o celular, respira, 5, 10 minutos no mínimo, eu digo, para passar tudo. Vale a pena mesmo? Para quem que eu vou levar adiante? Porque a gente também tem que ver que nós somos autorresponsáveis, nós somos multiplicadores. Ou de coisas boas, ou de coisas ruins. A gente aqui escolhe o que a gente vai multiplicar. Exatamente, Paty. Então, eu tenho essa consciência de fazer parte de um coletivo, de um todo. E, assim, gente, ter essa consciência de que aquilo que dói em mim, aquilo que eu me transformo, aquilo que me faz crescer ou não, ou me trava, reverbera no outro. Porque não estamos sós, não vivemos sós, estamos numa hiperconectividade, não só pela internet, mas aí falando já de espiritualidade, estamos todos ligados no mesmo barco. Então, assim, tudo que nós fazemos tem reflexo no planeta, no meio ambiente, nas pessoas. Então, ter esse cuidado de si, né? Então, eu quero salvar o planeta, quer salvar o planeta? Começa olhando para você. Eu quero cuidar do mundo, do ar que a gente respira, etc. Ótimo. Como é que você está cuidando da sua alimentação? Como é que você está cuidando dos seus pensamentos? Como é que você está cuidando do seu corpo? Então, vai ser, o reflexo vai estar lá. Quando você conseguir fazer essa gestão de si e se curar, se melhorar e evoluir, o mundo vai evoluir junto. Então, eu acho que essa é a nossa grande meta, né? Essa é a nossa grande meta e sempre pensando que vamos estar em coletividade. E nosso objetivo principal, que a Nana está colocando aqui, né? Que eu super concordo, que é o nosso grande movimento de vida, que a gente quer ser feliz, né? E que bom que você agitou a nossa live, viu, Nana? Muito bom. Ana, a gente vai ter que chegar agora para as últimas reflexões, porque você viu que passa rapidíssimo o tempo, né? Nossa, voou! Voou. Então, eu queria, assim, colocar uma reflexão final aqui, para a gente olhar para as algemas invisíveis que nós estamos nos colocando muitas vezes e sem perceber. E às vezes são algemas passageiras e às vezes são algemas para uma vida inteira. E não vale a pena, né? Então, assim, quais são as crenças internas que eu estou alimentando? Porque essas crenças são, sim, minha verdade. E eu coloquei aqui 3 algemas que são muito comuns, eu tenho trabalhado muito comigo. Isso. A Ana sabe, a gente sempre troca figurinhas. Uma das algemas é o que a gente está falando aqui e incentivando uma outra, e a todos vocês também, com essas inspirações, é da gente começar a aprender a aceitar a nossa vulnerabilidade e todas as nossas emoções que oscilam e aprender primeiro a aceitar e aí aprender a lidar com tudo isso, né? E segundo, a gente começar a ressignificar esse medo de errar. E é o medo de errar que vem durante toda a nossa vida. Porque como que foi nosso sistema de aprendizagem, toda a nossa escola, vestibular e tudo mais? O que era valorizado? Só os acertos, a nota final e tudo mais. Então, a gente tem internamente um medo de errar muito grande, né? E a terceira que eu queria colocar como insight aí para a gente deixar, uma terceira algema para a gente começar a rever, é a necessidade, às vezes, neurótica de ser perfeito. Perfeita. Exatamente. E esse, você sabe, Ana, esse eu trabalho muito em mim. Eu venho de uma... minha mãe e o pai, né, que estão acompanhando, eles sabem, a gente já vem de um sistema familiar em que todo mundo se exige muito. Ser muito perfeito, ser uma entrega muito eficiente, muito isso. Mas isso também acaba sendo pesado. Então, eu tenho trabalhado bastante isso internamente e queria deixar isso. Claro que a gente poderia falar muito mais, mas queria deixar esses 3 insights. São 3 questões para a gente começar a olhar, mesmo com ou sem pandemia, que isso a gente possa olhar para toda a nossa vida, né? E você? Isso, Paty. Eu acho... Colocando. Eu acho assim, primeiro eu queria agradecer muito quem ficou com a gente até o final, né? Porque é importante para a gente, porque a gente está aprendendo também, né? E aprende com vocês, aprende com o que vocês colocam aqui para a gente refletir.
E disso tudo que você falou, essas 3 últimas dicas que você deu, eu quero dar um depoimento pessoal. Já vai acabar a live, mas assim, nesse último ano em que eu fiz essa transição na minha carreira e que aprendi com você a olhar para mim como empreendedora, minhas potencialidades, né, as minhas habilidades e tudo mais, aprendi também com meu sócio Cassiano lá na Soul, uma coisa que martela na minha cabeça todas as vezes, e até por isso estou fazendo essa live, né? Porque se fosse depender do meu perfeccionismo, ela não sairia, né? O cenário, quem chama, quem não chama, quem que fala, tem roteiro, tem não tem. Eu aprendi nesse ano, né, que é melhor feito do que perfeito. E aprendi, assim, a duras penas, porque também veio dessa formação. Tem que estar tudo perfeito, e se a gente for esperar a vida ficar perfeita, para a gente tomar alguma atitude, para se jogar na vida, não vai acontecer. Porque nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter algum defeito, algum percalço, algum obstáculo. Então faz, né? Usa a coragem para fazer. Mas vai. Isso, né? Vai com medo mesmo, né? Porque a coragem não é o oposto do medo, né? A coragem é ir com medo mesmo, né? O oposto do medo é loucura, né? Então, assim, melhor feito do que perfeito. Então, queria agradecer muitíssimo vocês que ficaram com a gente até agora e foi muito legal o papo. Paty, a gente pode pensar em outros temas, se vocês quiserem deixar aqui temas de sugestão também pra gente, eu vou salvar essa live e deixar no meu Instagram. Depois, se você quiser mandar para mim ou para a Paty, num direct, algum outro assunto que vocês achem legal, que a gente possa abordar, a gente vai ficar feliz de estudar esse assunto para trazer para vocês, né, Paty? Mas com certeza podem, surgiram temas, né? Porque é tão gostoso quando a gente tem essa interação e da gente sentir também que a gente está fazendo, colocando propósito em ação, né? Vida com significado, quanto isso alimenta a nossa alma. Eu e a Ana, a gente fala muito sobre isso, né? A Isso. gente super gosta de compartilhar isso tudo, porque alimenta a nossa alma. Então, obrigada também, Ana. Eu que agradeço você ter topado. A Silvia vai estar comigo na quarta-feira. A gente também vai fazer uma live muito legal para falar de desenvolvimento pessoal e a questão energética também, que também somos seres que também precisamos olhar para isso tudo, nosso campo Isso, quântico, nossos pensamentos, que criam essa realidade, né? Então, para a gente ir mais né? a fundo ainda discussão toda. E a gente poderia ficar aqui muito tempo, né? Mas não Ah, dá. O Instagram já vai encerrar a nossa conversa. Gente, Gabi, Paty, muito, muito obrigada, tá, por estar comigo nessa jornada, pelo convite. Gente, vocês que ficaram com a gente até agora, os meus amigos, meus familiares, enfim, pessoas que eu não conheço, mas que vieram para cá, olha, coração aquecido. Que delícia de domingo. Obrigada, gente. Até uma próxima. domingo. Silvia, beijão. Fabi, que também deixou aqui, ó. Cassiano, valeu, obrigada. Um grande abraço, Maria de Fátima, aí deixando colocação perfeita da Ana. Nana, beijão para você, fique bem. Turbei. A Gabi, Maria de Fátima, Cleima também chegou aqui a tempo. Glaucia, puxa vida, quantas pessoas. É que a gente adora ouvir o nosso nome, né? Lina, a Fábio, o Altair. Oh, me enxergaram. Beijo. Um excelente Até fim de